Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre o conjunto dos números inteiros. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Mas antes de começar a falar do conjunto dos números inteiros, vamos relembrar um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais está relacionado à contagem, né? Ele surgiu com a necessidade de contar, por exemplo, quantidade de objetos que se tinha, contar quantidade de pessoas, contar, por exemplo, quantidade de dinheiro. Então, tudo que está relacionado aí a contar quantidades está relacionado ao conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números inteiros, por que surgiu esse conjunto? Ele surgiu com a necessidade de representar certas situações quando a gente fala, por exemplo, de perdas. Quando nós falamos assim, eu ganhei 50 reais, mas perdi quando joguei na Mega Sena, por exemplo, porque não ganhei nada, então eu perdi 20 reais. Então, essa situação de perda vai ser representada dentro do conjunto dos números naturais. Quando se fala em perda, então é um número negativo. E outra situação também nós podemos pensar em prejuízo, né? Quando nós falamos que uma determinada empresa, ela teve um prejuízo, então é uma situação onde há um número negativo. Então, quando se fala em prejuízo, está relacionado a números negativos. Conforme vocês podem observar, esse gráfico também que está sendo mostrado aí para vocês, uma situação de prejuízo. Então, o que está abaixo de zero é prejuízo, o que está acima é lucro. Outra situação também, nós podemos pensar em temperaturas, né? Quando pensamos aí no termômetro, né? Acima de zero, positivo, abaixo de zero, negativo. E também estou mostrando aí para vocês a imagem de um termômetro representando aí as temperaturas negativas. Uma outra situação onde vocês podem ver aí o conjunto dos números inteiros sendo representado aí, né? Os números negativos sendo representado é no extrato bancário, conforme este que está sendo mostrado aí para vocês. Então, onde vocês verem aí os números negativos, quer dizer que está dentro do conjunto dos números inteiros. Negativo quer dizer uma situação onde você acabou gastando mais do que tinha. Por exemplo, a pessoa tinha 1.000 reais, mas ela gastou 1.200, quer dizer que ela ficou com um saldo devedor de 200 reais, ou seja, ela vai estar usando do cheque especial dela, né, 200 reais. Então, ela vai estar devendo para o banco. Então, esse conjunto dos números inteiros está muito presente aí no nosso dia a dia. E agora vamos ver a representação desses conjuntos, relembrando aqui o primeiro, conjunto dos números naturais, que vocês já viram, né? Já postei para vocês um vídeo sobre esse conjunto dos números naturais. Então, ele é representado por essa letra N. Então, esse conjunto dos números naturais, ele começa pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei reticências porque é um conjunto infinito. E aqui tem esse N com esse asterisco, né? O conjunto dos números naturais com este asterisco representa que esse conjunto não terá o zero, vai começar apenas pelo 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, quando tiver esse N com esse asterisco, o conjunto dos números naturais está excluindo o zero. E agora aqui a representação do conjunto dos números inteiros. E esse conjunto ele é representado por essa letra Z. Esse conjunto, então, dos números inteiros, ele vai incluir o conjunto dos números naturais e também os números negativos. Então, o zero está aqui no meio. Então, à direita nós temos os números positivos, que são o conjunto dos números naturais. E aqui à esquerda nós temos os números negativos. E também coloquei reticências porque ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, aqui no meio é como se nós tivéssemos um eixo de simetria. Então, nós temos um de lá, menos um de cá, 2 de lá, menos 2 de cá, e assim por diante. E aqui também temos os subconjuntos desse conjunto dos números inteiros. E o primeiro subconjunto é o conjunto do Z com asterisco, que no caso aqui também vai estar excluindo o zero, como os números naturais, né, que também excluiu o zero. Então, aqui vocês podem perceber que não temos o zero, apenas os números positivos e os números negativos. E aqui o Z e esse mais, né, o conjunto dos números inteiros com esse mais representa o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, vai constar somente os números positivos, incluindo aqui o zero, que o zero é um número neutro. Então, esse conjunto ele começa pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e coloquei reticências porque ele é infinito. Sempre que aparecer
O Z com esse mais quer dizer que é o conjunto dos números inteiros positivos. E aqui, o Z com esse menos quer dizer o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, somente os negativos, começando a partir do zero, porque o zero é um número neutro. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e coloquei aqui reticências, porque também é infinito para a esquerda. Na próxima parte, vamos ver a representação desse conjunto na reta numérica. Agora eu trouxe para vocês a representação dos números inteiros na reta numérica, e aqui temos a origem da reta numérica, que é o ponto zero. E deste lado nós temos os números positivos e deste lado os números negativos. E essas duas retas é para representar que a reta numérica ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui nós vamos falar sobre antecessor e sucessor. Lembra lá dos números naturais, sobre antecessor e sucessor? Por exemplo, quem é o antecessor de 5? É o número que vem antes de 5, que é o 4. Quem é o sucessor de 5? O número que vem depois do 5, que é o 6. Então, nós vamos ver agora com os números negativos. Então, quem é o antecessor de menos 5? O antecessor de menos 5 é aquele número que vem antes de menos 5. Então, é o menos 6. E o antecessor de menos 1? O número que vem antes de menos 1 é o menos 2. Antecessor de menos 3. Quem é que vem antes de menos 3? Menos 4. Quem é que vem antes do zero? Antes do zero vem menos 1. E agora vamos ver então o sucessor. Quem é o sucessor de menos 5? Quem é que vem depois de menos 5? Então é o menos 4. E o sucessor de menos 1? Quem vem depois de menos 1 é o 0. Sucessor de menos 3. Depois de menos 3 vem quem? Menos 2. E o sucessor de 0? Quem é que vem depois do 0? O 1. Então, antecessor e sucessor é como a gente pensar nos números naturais mesmo, não vai mudar nada. E desse lado aqui agora vamos falar sobre números opostos ou simétricos. Opostos ou simétricos quer dizer que são números que estão à mesma distância da origem. Por exemplo, vamos pensar aqui no número menos 4. Então, menos 4, ele está aqui. A que distância que ele está da origem? Ele está a 1, 2, 3, 4 unidades da origem. Então, qual é o número oposto a ele? O número oposto a ele é aquele número que está à mesma distância que ele, ou seja, 4 unidades. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o número que é oposto ou simétrico a menos 4 é o 4. Então, ser oposto ou simétrico está relacionado à distância que o número está da origem, que é o 0. Então, ó, menos 6. Qual é o oposto de menos 6? Menos 6 vai estar a 6 unidades de 0. Então, qual é o oposto de menos 6? Aí vamos contar 6 unidades para a direita. E aí nós vamos saber que é o 6. Então, menos 6, o oposto de menos 6 é 6. Qual é o oposto ou simétrico de 5? Então, 5 está a 5 unidades da origem. Então, o oposto de 5 vai ser menos 5, que também está a 5 unidades da origem. E qual é o oposto de 1? O oposto de 1 é menos 1. Então, vocês puderam perceber que o oposto de um número negativo é um número positivo. E o oposto de um número positivo é um número negativo. Então, números opostos ou simétricos está relacionado à distância que eles estão da origem, que é o 0. Na próxima parte, vamos ver sobre o módulo ou valor absoluto de um número. Agora vamos falar sobre o módulo ou valor absoluto de um número. E o módulo ou valor absoluto de um número, ele está relacionado à distância que o número está da origem. Então, sempre que se falar em módulo ou valor absoluto, quer saber qual a distância que aquele número está da origem, que é o 0. E ele pode ser representado por essas duas barras na vertical. Então, sempre que tiver um número entre duas barras verticais, quer que a gente encontre aí o módulo desse número. E o módulo, ou valor absoluto de um número, será sempre um número positivo. E por que é um número positivo? Porque, quando se trata de módulo ou valor absoluto, quer saber apenas a distância que o número está da origem. Aqui temos o módulo de menos 5. E eu coloquei aqui a representação, então. Menos 5 está aqui. Então, o módulo dele quer saber a distância que ele está
de zero, que é a origem. Então, quantas unidades que menos 5 está de zero? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, o módulo de menos 5 é igual a 5. Então, tem professores que falam aí que o módulo de um número é ele sem sinal. Mas é ele sem sinal porque quer saber aqui a distância que ele está de zero. O módulo de menos 3, então, vai ser 3. Módulo de menos 6, 6. O módulo de zero é zero mesmo. E o módulo de 2, que é um número positivo, é um número positivo mesmo. Então, o módulo de qualquer número positivo será ele mesmo. O módulo de menos 100 é 100. Módulo de menos 1000 é 1000. Módulo de 50 é 50. Módulo de 8000, 8000. E o módulo de 10.000, 10.000. Então, módulo ou valor absoluto trata-se apenas da distância que aquele número está da origem. Na próxima parte, vamos fazer uma atividade. Vamos lá então resolver essa atividade? Representar as informações com números positivos ou negativos. Então, vamos ler cada uma dessas informações e ver se vamos representar com número positivo ou negativo. Caso você queira praticar um pouco, faça e depois confere comigo. 8.605 metros abaixo do nível do mar. Se falou a palavra abaixo, então quer dizer que é um número negativo. Então, menos 8.605. 5 graus Celsius abaixo de zero. Então, tem a palavra abaixo, então, menos 5 graus Celsius. Saldo credor de R$1.000. Se apareceu a palavra credor, quer dizer que é crédito. Se é crédito, então é positivo. Então, R$1.000 positivo. Quarto andar do prédio. Se falou quarto andar, então é acima do térreo. Então, quarto é positivo. Saldo devedor de R$300. Se falou devedor, quer dizer débito. Débito quer dizer negativo. Então, R$300 negativo. Então, menos R$300. Altitude de 1.500 metros acima do nível do mar. Se falou a palavra acima, então é positivo. Então, 1.500 positivo. Próxima parte, vamos fazer mais uma atividade. Vamos lá então resolver mais uma questão, agora relacionada à reta numérica. Na reta numérica abaixo, as distâncias entre duas marcações consecutivas são iguais. Os números correspondentes a cada ponto indicado pelas letras A, B, C, D e E são... Então, aqui nós temos uma reta numérica e vocês podem observar que nós temos letras e números. Então, quer saber qual é o número que está sendo representado por essas letras. E aqui nós devemos levar em conta o que a questão falou para nós. Falou que as distâncias entre duas marcações consecutivas são iguais. O que são marcações consecutivas? São marcações que vêm uma logo após a outra. Então, aqui nós temos... essa marcação consecutiva é essa consecutiva é essa e assim por diante. Então, quer dizer que a distância entre essas marcações são iguais, pelo que foi nos falado aqui na questão. E aí agora quer que a gente descubra aqui, então, qual o número que é representado por essas letras. Então, nós devemos aqui observar a reta numérica e ver se nós descobrimos aqui qual é a distância entre uma marcação e outra. Então, aqui nós temos o ponto A, menos 9, E, D, 0, 3, B e C. E aí vocês devem ter observado que nós temos aqui o 0 e depois o 3. Então, quer dizer que essa distância de 0 a 3 tem 3 unidades. Então, se foi falado para nós que essas distâncias são iguais, então, para descobrir aqui o B, basta nós somarmos 3, né? Daqui, de 0 a 3, depois somamos mais 3, é igual a 6. E de B para C, nós somamos mais 6, 6 mais 3, 9. Então, fizemos o lado positivo. E agora vamos fazer o lado negativo da reta. Então, de 0 aqui até 3 tinha 3 unidades, de 0 até D também vai ter 3 unidades. Só que aqui é menos 3, porque vem antes do 0. De D para E, somamos mais 3 unidades, então, menos 3 mais menos 3 igual a menos 6. E de menos 6, nós já temos aqui agora o menos 9, e de menos 9 para A, nós somamos mais menos 3 e vai ficar menos 12. O ponto A é igual a menos 12, o ponto B, 6, o ponto C, 9, o ponto D, menos 3 e o ponto E, menos 6. Então, para resolver essa questão, nós precisamos primeiro, né, descobrir qual foi o valor, né, da distância entre uma marcação e outra. E depois disso, foi apenas
somando aí os números para descobrir o valor que estava sendo representado aqui por essas letras. Eu termino por aqui a aula de hoje, então. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o conjunto dos números inteiros, compreendido aí sobre esses números negativos. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.